Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Estaremos aqui numa conversa informal com duas, digamos, referências da nova vaga de escritores, críticos literários da instituição Literatura Angolana. Está aqui ao meu lado, eu sou esquerdino, não tenho essa dificuldade, não sei se está à minha esquerda ou à direita, a jovem Edmira Manuel, que está a ser formada, na verdade, em literatura em língua portuguesa pela Faculdade de Letras e também uma das formandas do curso de Teoria da Literatura e Crítica Literária que temos vindo a organizar ano após ano. Do outro lado está também o crítico literário, escritor e professor João Fernandes André. João Fernando ou João Fernandes? Os dois funcionam. Os dois funcionam, ok. Que é licenciado em Línguas e Literatura em Língua Portuguesa e mestrando em Língua também, né? Literaturas em língua portuguesa. Mestrando em Literatura em Língua Portuguesa. Nós vamos aqui ter uma conversa informal sobre o processo de formação do estudante angolano nas suas instituições e vamos falar também sobre literatura e sociedade. No próximo vídeo, a Edmira vai falar sobre a sua experiência enquanto estudante que participou do curso de Teoria da Literatura e Crítica Literária, organizado por nós. Então, está aqui abertas as hostilidades. Edmira, o que é que tem a dizer sobre o processo de formação e ensino do curso de literatura e etc. No âmbito da faculdade ou... No âmbito da faculdade, de preferência, primeiro. Neste caso vou falar simplesmente da minha experiência, porque não sei o que acontece com outras faculdades de letras. Eu sou estudante da Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto e tive contato com a cadeira de literatura no segundo ano, que era denominada por Literatura Angolana, mas no primeiro ano já tive introdução aos estudos literários. E posteriormente, no terceiro, tive as cadeiras de literatura brasileira e literatura portuguesa. E nesse momento estaria a frequentar, se não fosse este momento de pandemia, o quarto ano de Línguas e Literaturas em Língua Portuguesa. Infelizmente, eu já tinha experiências de leituras desde o ensino primário e ensino médio por minha iniciativa. E mesmo assim, quando fui à Faculdade de Letras em 2017, tive um pouco de dificuldade, nem tanto, né? Porque a cadeira parecia muito pobre. Era introdução aos estudos literários e falávamos de umas matérias muito estranhas. Como, por exemplo? Fronteiras da literatura com outras ciências, por exemplo. Não falávamos, por exemplo, sobre a sociedade. Quer dizer, não falávamos sobre literatura praticamente, né? E porque também fui descobrir que o formador também não era formado nesta área. Temos muitos desses problemas em Angola, que você estuda engenharia e vai ensinar literatura. E aí... O João, desculpa por cortar, Edmira, também foi formado pela mesma faculdade, fez lá a licenciatura, e há uma crítica que temos feito nestes últimos anos. Nós temos uma faculdade de letras e temos outras instituições adjacentes que também têm cursos mais ou menos vinculados à literatura e ainda assim nos deparamos com uma grande insuficiência no domínio da crítica literária, ao ponto de algumas vozes importantes, adultas até, da nossa literatura, afirmarem que não temos crítica literária em Angola. João Fernandes é uma dessas vozes da Faculdade de Letras que tem conseguido
contribui positivamente para a afirmação daquilo que nós temos chamado de nova crítica. E é uma daquelas exceções, né, de Graças em ao um milhão. ao seu autodidatismo, nesse caso. Sim, Não foi tão não, somente a faculdade. eu preferia ouvir isto do próprio João. O que é que tens feito para se demarcar, né, dessa pleide de estudantes que geralmente vão defender em linguística? Nós temos esse problema, a maior parte dos estudantes acabam defendendo em linguística e quase que as monografias no domínio da literatura não existem. E quase que não que essas faculdades e esses cursos não conseguem colocar no mercado críticos literários. Bom, acredito que a academia está hoje por hoje numa posição não muito boa em todo o mundo. Isto porque temos hoje o advento de novas perspectivas de ensino e de aprendizagem. Hoje há muitos outros contactos e estes contactos com o mundo exterior já vão apresentar aqui marcas para que a academia se refaça. Se não se refizer, o que vamos notar vai ser sempre o que nós vamos apreciando aqui pela Faculdade de Letras e outras instituições quanto à formação de críticos literários. Bem, mais do que passar por uma academia, que a academia está aí para dar apenas algumas luzes em muito, não é? Um indivíduo que se quer como crítico ou ascendente a crítico deverá pautar pelo autodidatismo. A não pautar por este autodidatismo e constante refrescamento, reconhecendo-se sempre que devemos ir aprendendo cada vez mais, vamos continuar a ter mais formandos em linguística do que em literatura propriamente dita. Isto porque a linguística tem um objeto de investigação, de estudo, não é? Que vai ser então a própria língua e as suas idiosincrasias. Já a literatura tem objetos de estudo. Tendo objetos de estudo, é claro que vai obrigar, por parte de quem nela se adentrar, maior conhecimento, quer dos outros ramos das humanidades e não só, o que dificulta muito devido à falta de, em parte, vontade, e vai mais o nosso imediatismo e facilitismo em grande parte, que vai então levando a este déficit que vamos notando nas faculdades de letras. Então eu vou ainda, peço perdão, Edmira, ficar com o João. Nós reconhecemos que temos um sistema de educação bastante débil. Há algumas vozes encontraram um culpado, um rosto que permanece como sua excelência do corpo presente, né? nas nossas mentes todas, porquanto, como dizia o moçambicano Severino Nguyen, os partidos políticos que alcançam o poder vêm com um projeto de Estado, e nós temos um ensino educativo bastante débil, e pelos pronunciamentos mais recentes do Sua Excelência Senhor Presidente da República João Lourenço, cogita-se alguma mudança. Naquela altura não se dava tanta importância assim às línguas e à literatura, e ainda assim os estudantes acabavam maioritariamente saindo das suas instituições como linguistas, na medida em que defendiam mais em matéria de linguística. Com essa importância, este privilégio que se quer dar atualmente ao ensino da língua, uma vez que estamos na definição da variante angolana de português e etc., não achas que o fosso será maior entre a literatura e a linguística? Porque aí essa disputa, né? E depois nós temos linguistas a ensinar literatura,
pode até ensinar, mas será que tem qualidade suficiente? Eu gostaria que respondesse, misturasse isso tudo na sua abordagem. Bom, acredito que só os menos atentos é que pensam que só agora é que se vai ter uma variante do português em Angola. Bom, o português falado em Angola desde sempre foi um dialeto do português europeu, sendo um dialeto do português europeu, e aqui não entender dialeto naquela perspectiva que o colono deixou aqui as línguas africanas, não é uma perspectiva pejorativa, mas sim na perspectiva de variante ou mudança, atendendo a conceitos geográficos, étnicos, étnico-culturais e não só antropológicos, e não só. Então, é claro que poderá existir um fosso por parte dos formandos destas faculdades de letras e humanidades do país, mas por outro lado temos aqui uma boa oportunidade para interagirmos mais e também pegarmos um pouco mais nas literaturas orais que existem por aqui, no sentido de fazermos então estudos com os escritores, aqueles que vão buscar nestas literaturas orais para passar à literatura escrita. Olha, o João toca nessa questão da literatura oral. Eu vou agora atacar a Edmira. Eu ainda fiz parte acho que a minha geração é das últimas que frequentou esses espaços de disseminação da literatura oral, né? Nós ainda nos reuníamos à volta da árvore ou por cima do tanque ou da fossa para ouvirmos histórias a partir dos meus avós e etc. A Edmira ainda viveu essa realidade? Você quer mesmo provocar nesse embate? Não, infelizmente. Eu sei. Infelizmente, nunca tive esse hábito. Nunca tive espaço para frequentar de contação de histórias. Na minha família não tem pessoas que contam histórias, infelizmente. Nunca vivi com avô, infelizmente. Ok. Eu faço parte do conjunto desses seres defeituosos que, apesar de fazerem parte de uma geração de ouro em termos de literatura oral, não deram continuidade. Né? Não deram continuidade. Sei lá, não sei o que aconteceu, se a forma como depois fomos criados e etc. A globalização fez com que nos esquecêssemos dessas coisas todas. Porque nós tínhamos as histórias, tínhamos as anedotas. Não sabíamos do valor. Sim, nós não sabíamos do valor. Ok, essa é a pura verdade. Nós não sabíamos do valor daquilo que os nossos avós nos passavam e perdemos isto. Eu não me lembro de ter dado continuidade, nem os outros. E, aliás, os meus próprios pais não eram. A minha mãe ainda contava, o meu pai já não. Quer dizer, é algo que se foi perdendo e vai se perdendo cada vez mais. E a outra coisa foi o quê? A minha família é malangina, é ambundo. Mas eles têm muitas histórias. Fazem parte do grupo que mais se assimilou. Ok. Então perderam isso muito cedo. Mas aqui resta ressaltar esse papel dos griots, não é? Que ainda continua no interior. Nos centros urbanos vai se perder. Já está praticamente perdido, e aqui as causas que o professor Helder bem disse, não é? Que é a questão da globalização e o valor que o livro tem nos centros urbanos. Já lá pelo interior continua a se dar muito valor pela palavra do mais velho, a oralidade. Então todos esses mimbos, macas, gisabos, e outras maneiras micendos, né, vão continuar a ser passadas de geração para... Mas é só esses chegarem a mas basta virem para a cidade. Não acredito muito nisso também. Não, eu acredito porque eu tenho o professor Lobato que ele paga algumas pessoas que chama de informadores para recolherem essas histórias e compilarem livros. Ainda existem. Ainda está presente na sua memória, mas que haja hábito de contação de histórias. Não, ainda há no interior. Ainda há. No interior há. No interior há.
Quando falamos no interior, não estamos a chamar. Não é a capital Não é a Sim, capital sim, eu sei, dessas eu províncias, sei. não. Né? Não. Lá no também tem de sim. referir isto mesmo. Sim, porque nós aqui gostamos de chamar de interior as restantes províncias. Não é nessa Aqui encerra uma conotação pejorativa Não, e etc. Essa mania de capital e tudo mais. Não, o interior aqui é mesmo nas zonas rurais, né? Aquelas zonas mais distantes do casco urbano e etc. Não sei, eu acho que é uma pequena parte, porque... É uma pequena parte, sim, é uma pequena parte. Eu tive contato com Nós estamos de acordo. alguns meninos, Uhum. eles contaram a sua experiência do dia a dia, e o dia, eles vão à escola no dia, se alguns que estudam, porque outros Ok. não frequentam a escola. Alguns vão à escola e quando voltam vão à lavra. Ok. Eu Aquilo prefiro. não acontece de dia, atenção, normalmente. Acontece noite, de noite, eu- mas eles sim. eles não têm esse hábito. Por isso que eu disse mesmo que era só uma pequena parte, É uma talvez. pequena parte, sim, que sobrevive, né, com estes princípios da oralidade. E até Olha, porque é o como êxodo. nós temos, e sim, esse também temos pouco tempo, e eu não gostaria que terminássemos essa conversa informal sem falarmos um pouco sobre o estado atual da crítica literária em Angola. João Fernandes, relativamente à posição de Jacques dos Santos, das mais recentes, ele afirmou categoricamente que não temos crítica literária em Angola, e Luís Canjimbo, quando rebateve a posição de Jacques dos Santos, disse que temos sim efetivamente crítica literária em Angola, mas quando cita exemplos buscou teóricos que já nem fazem parte do mundo dos vivos. Né? Eu gostaria de saber a posição de um dos jovens que tem sido mais representativo em termos de crítica literária feita por indivíduos da Nova Vaga. O que é que tem a dizer a respeito disto? Está aqui subjacente o conflito geracional e etc. A incapacidade de reconhecer que nós efetivamente, um afirma que não temos, o outro afirma que temos, mas quando precisou apresentar rostos, buscou pessoas que já não fazem parte do mundo dos vivos. Aqui está claro que continua a existir o conflito intergeracional, e o espectro está aí. Quando você prefere citar uma boa parte de pessoas que já partiram para outra dimensão, no lugar de vivos jovens que são a força motriz da sociedade, e ainda por pessoas que nem crítica fazem, mas que estão ligados à literatura. Esse é o espectro do tal conflito intergeracional. Mas que existe, e o Jacques foi infeliz ao dizer o que disse, mas em parte foi bom, porque reacendeu as luzes para algum debate, muita gente, e algum debate literário nesses tempos de pandemia. E também a necessidade de se divulgar mais a crítica que realmente existe. Foi com esse intuito que eu criei a página O Viveiro da Crítica Literária em Angola. É uma página em que pode-se encontrar quase todos os artigos de crítica literária produzidos por jovens estudantes, críticos, professores e etc. Dá lá uma visita e vai ver que são infinitos os artigos que lá estão. A ideia segundo a qual não há crítica literária em Angola é uma ideia errada, é uma ideia que não é válida, é uma ideia de um cego que não acompanha o desenvolvimento do fenômeno literário em Angola. É invalidada mesmo. Nós vamos ficar por aqui, vamos voltar seguramente, esse tridente aqui vai voltar seguramente para outras abordagens. Vamos tentar fazer isso com mais residência e etc. Até já. Não, por favor. Alicia